Liguei o microfone, olha lá, que ótimo. Pessoal, então, olha lá, eu vou... Aqui vocês já colocaram o nome de vocês, né? Todo mundo colocou? Todo mundo colocou o nome para a futura chamada. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver as instruções lá no Class, tá bom? Não, não é essa que eu quero fazer. Partilhar a tela. Aqui. Vou partilhar com vocês. E a gente vai dar uma olhadinha lá no Class, certo? Então, aqui, ó, pessoal, nossa atividade de hoje. Ela não estava programada, essa atividade lá no cronograma inicial, mas daí quando eu comecei a trabalhar com vocês, os temas, né, falar para vocês pesquisarem, para vocês irem atrás de informação, o que eu me deparei? Eu me deparei que eu precisava falar com vocês sobre plágio, né? E como evitar o plágio, que o plágio é o que a gente não quer cometer, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Antes da gente prosseguir com a escrita e a construção dos nossos projetos e postagens, precisamos falar de um assunto muito importante, o plágio. Acho que vocês viram quão importante é esse assunto, afinal, um dos ministros da educação não ficou no cargo e está respondendo o processo porque cometeu esse crime. Então, é um crime que está dentro aí das nossas leis. E o que é o plágio, então, pessoal? Eu coloquei aqui, eu tirei desses sites aqui que eu pesquisei, né, de uma forma bem resumida para vocês, é o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de qualquer natureza, contendo partes de uma obra que pertence a outra pessoa, sem a permissão desse autor. Então, qualquer natureza pode ser um texto, pode ser uma música, pode ser uma obra de pintura, uma obra de arte, né? Pode ser fotografia, qualquer coisa que não for sua. E você fazer uso como se fosse seu, isso caracteriza um plágio, tá certo? Então, isso é extremamente importante, porque como a gente tá colocando as coisinhas lá no Insta, alguém pode vir e falar assim, opa, peraí, fui eu que falei isso. Então, a gente precisa citar essa outra pessoa que falou, porque aquele conteúdo intelectual pertence à pessoa, certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui algumas regrinhas pra gente o que? Não cometer esse tipo de crime, né? Esse tipo de coisa errada. Então, primeiro, peça autorização sempre que possível. Então, por exemplo, a Vitória, a gente estava conversando esses dias, né, Vitória? E ela comentou comigo que ela tem um primo que é fotógrafo, que tira várias fotos de formiga, e ela ficou super animada. Então, ela tem essa possibilidade de pedir para essa pessoa se a gente pode utilizar das fotografias dele. Então, a gente vai utilizar das fotografias dele e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a citação dele. A gente vai falar assim, fotografia, acho que era Rodrigo que você falou o nome, né, Vitória? Fotografia do Rodrigo. A gente vai fazer essa citação. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, faça a devida citação e referência, que hoje a gente já vai falar o que é cada uma dessas duas aqui. E não copie todo ou na íntegra o texto. É uma forma também da gente não fazer plágio. Então, vamos falar um pouquinho do que é a citação e a referência. Então, citação é quando você está escrevendo um texto e daí você fala o que uma outra pessoa falou e você vai indicar já no seu texto a pessoa que falou isso. Então, vamos supor aqui que eu estava escrevendo sobre um texto aí, e daí eu coloquei lá, não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua complenitude. Quem falou isso? O Vaz, em 2008. Ah, professora, mas não fica muito vago isso? Não vai ficar vago, por quê? Porque lá no finalzinho do meu texto eu vou fazer o que a gente chama de referência bibliográfica ou referência. Então, eu vou falar, quem é esse Vaz? O Vaz, então o nome dele completo, esse daqui é só o sobrenome, como ele gosta de ser citado, certo? E o nome dele completo é Conrado Adolfo.
Ele escreveu isso no Google Marketing, o Guia Definitivo do Marketing Digital, encontrado aonde? Lá na Novetec, uma editora, então, de São Paulo, e foi escrito em 2008. Então, a gente tem que fazer essa referência. Nossa, professora, eu não sei fazer referência. Calma, eu também não nasci sabendo. Ao longo de toda a minha carreira acadêmica que eu fui aprendendo a fazer. Então, eu vou dando umas dicas para vocês, tá bom? Mas o importante, então, é o quê? A gente sempre guardar da onde a gente está retirando o que a gente está pesquisando. Quem falou aquilo? Né? Por exemplo, eu, como uma pessoa que já estudou um pouco ao longo da minha vida, tem algumas coisas que eu já posso falar. E posso falar que aquilo é propriedade intelectual minha. Né? Mas quando a gente está no início da carreira, provavelmente a gente não tem ainda essas propriedades intelectuais. Então, a gente tem que sempre fazer a citação. E logo depois da citação, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a referência. Ok? Falei muito rápido, pessoal, parece que eu fiquei até meio sem ar, acho que eu falei muito rápido. Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida do que é a citação? A citação, então, a gente faz no decorrer do texto. E a referência a gente vai fazer lá embaixo, explicando, dando mais detalhes da onde a gente encontrou aquilo. Basicamente é isso, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser sobre outras atividades também, lá da nossa disciplina. Então, pessoal, só para reforçar, já que a gente já está aqui, deixa eu parar de apresentação aqui. É o seguinte, só para a gente reforçar, então ficou certo que a gente vai estender a nossa seletiva até o final do ano, então a gente vai ter esse período maior para a gente trabalhar, para a gente ficar junto. Então a gente vai fazendo as coisas com mais calma, e assim que a gente tiver a liberação da quarentena, que a gente tiver as aulas presenciais novamente, a gente pensa em colocar em prática os nossos projetos. Então a gente vai entrar a partir da outra semana, não, na próxima semana ainda a gente vai ter a semana 6, que é de estudos intensivos. Na outra semana, a gente vai começar o terceiro bimestre. Então, eu vou começar o terceiro bimestre já dando a devolutiva do projeto de vocês, para a gente começar a fazer correções e vocês entenderem se vocês estão escrevendo certo ou errado a introdução, tá bom? A introdução e o objetivo que a gente já escreveu, para a gente partir para o próximo passo, que seria os métodos de um projeto, como a gente vai desenvolver essa pesquisa, tá bom? Mas antes disso eu quero dar uma devolutiva da introdução, que alguns já escreveram, e o objetivo também, ok? E sobre as postagens, né, a gente tá aí devagarzinho, mas eu tô achando que tá ficando muito legal. Eu já tô com uma terceira postagem pronta, quarta. Já tô com 4 postagens prontas, a gente vai postando aos pouquinhos. E essa segunda que vocês fizeram, até a Vitória perguntou sobre o que é para fazer. Então, eu queria que estivesse relacionado ao tema de vocês. Ah, professora, mas eu já fiz e não está relacionado ao meu tema. Tudo bem, fica tranquila, eu não vou dar errado, eu não vou descontar ponto por isso. Ai, professora, que eu vi que essa semana lá da vacina, eu queria fazer da vacina. É só um exemplo, tá? Então, vocês podem sim fazer de algum tema que vocês acham pertinente nesse momento, sem problema nenhum, tá bom? Mas a gente precisa começar a pensar, então, no quê? Em divulgar o nosso trabalho, em divulgar os projetos que a gente está construindo, certo? Alguém tem alguma dúvida? O pessoal falou aqui que sem dúvidas. É fácil. Não tenho dúvida, não. Não tem dúvida também. É fácil a história, né, do plágio. É só você não Sim. falar que você disse uma coisa que, né, que você não disse. Tá certo? Ok, vou parar